Olá pessoal, tudo bem? Então agora no segundo bimestre a gente vai ver sobre matrizes. Vocês já assistiram, teve 2 aulas essa semana, né, no Centro de Mídias. Eu coloquei a primeira aula lá do dia 15 para vocês e tô colocando uma introdução sobre matrizes aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então as matrizes, né, como está no caderno lá do aluno, são tabelas de números reais que são utilizadas em muitos ramos das ciências, da engenharia. Os computadores, eles realizam muitas operações através das matrizes. Aí foi dado o exemplo de uma tabela que foi transformada em matrizes. Geralmente, a matriz ela pode ser representada assim por colchete, por chave, tá? E, antes de qualquer coisa, como que ela é formada, certo? Como que eu identifico um elemento numa matriz? Então, eu tenho as linhas, eu tenho uma matriz aqui. Aqui eu tenho a primeira linha, aqui eu tenho a segunda linha. Aí eu tenho 1, 2, 3 colunas, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, essa matriz é formada por 2 linhas e 3 colunas. Agora que já sabemos reconhecer linhas e colunas de matrizes, podemos reconhecer os seus elementos, utilizando essas informações. Por exemplo, podemos ver que o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna é o 120, Primeira linha, segunda coluna. Aonde teve a interseção? No 120. Então, ele que é o elemento, primeira linha, segunda coluna, 120. Visualmente falando, o número que está na primeira linha e segunda coluna é o 120, pois ele é o elemento que está na interseção das cores. O elemento que está na segunda linha, terceira coluna, é o 20, tá? Porque, se eu fizer o cruzamento aqui, onde faz a interseção, é no 20. Reconhecendo os elementos da minha matriz. Aqui, primeiro, daí eu tenho uma atividade, eu dei uma atividade para vocês, tá? Então, eu tenho uma matriz aqui, tá? E daí eu quero que vocês me identifiquem. Qual elemento que está na primeira linha, primeira coluna? Vocês vão colocar aqui na frente. Qual elemento que está na terceira linha e segunda coluna? Vocês podem fazer no caderno, ou se der para responder aqui mesmo, para me devolver depois, vocês respondem, tá? Vocês vão me devolver lá no Classroom, tudo bem? Então, esse é o primeiro exercício. Se precisar, utilize a ideia de circular, linha e coluna para vocês, igual foi feito aqui no exemplo, para vocês acharem. Mas isso é fácil, né, pessoal? Só vocês fazerem a interseção aqui que vocês acham. Considerando uma matriz A, eu posso chamar a matriz eu sempre represento com a letra maiúscula, tá? Então, aqui eu tenho a matriz A, letra maiúscula, pode ser B, C, qualquer letra do alfabeto. Com linhas M, eu chamei M de linha e N de coluna, podemos identificar os elementos desta matriz por meio do símbolo A e J, em que o índice I refere-se à linha. Então, sempre o primeiro valor que está aqui é a linha que está. E o J é a coluna. Então, o primeiro valor que fica junto aqui, linha. Segundo valor, coluna. Certo? Como vimos anteriormente, convencionamos que as linhas são numeradas de cima para baixo, e as colunas da esquerda para a direita. Então, a ordem que eu venho aqui, coluna de cima para baixo, a linha de cima para baixo e coluna de esquerda para a direita. Então, vamos supor, eu quero formar a matriz A. Os elementos que eu vou pôr dentro dessa matriz, que eu não sei ainda, que eu vou montar, eu represento com a letra A minúscula. Então, a matriz A, eu coloco maiúsculo. Os elementos aqui de dentro, eu vou colocar minúsculo. Certo? Daí, qual é o elemento que vem aqui? Vamos supor que eu quero montar. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Certo? É uma matriz 2 por 3. Eu vou montar aqui. O primeiro elemento que fica aqui, ele está na primeira linha, primeira coluna.
Então, formou A11, ó. O A11, aqui desse daqui, é o 200. O elemento, ele tá na primeira linha, primeira coluna. Qual é o A12? É o 120. Por que que ele é o 120? A12. Porque ele tá na primeira linha, segunda coluna. A13. Qual que é o A13? O 80. Porque ele tá na primeira linha, terceira coluna. Agora eu vou montar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo vai ser A21. Por quê? Segunda linha, primeira coluna. Qual que é o A21? 75. A22. Qual que é o A22? Segunda linha, segunda coluna. 25. Tá aqui. E esse outro elemento é o A23. Segunda linha, terceira coluna. Qual que é o A23? O 20. Tá aqui, na explicaçãozinha. Aí, ó. Do mesmo jeito, vocês vão explicar aqui para mim, ó. Eu dei uma matriz para vocês. Outro exercício esse. Dada a matriz a seguir, identifique os seus elementos. Então, eu tenho uma matriz 2x2 aqui. Ela é uma matriz quadrada. 2 linhas e 2 colunas, ó. 2 linhas, uma, duas e 2 colunas. Qual é o A11 aqui? Qual é o A12? Qual é o A21? Qual é o A22? Certo? Aí eu tenho aqui. Construindo uma matriz a partir de uma regra de formação. Podemos construir uma matriz a partir de uma regra de formação, que é uma expressão envolvendo as variáveis i e j de um elemento geral a e j. Calma, não é algo difícil. Veja. Dada uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, tem aqui, ó, 3 linhas e 2 colunas. Ela pode ser representada da seguinte maneira, ó, por enquanto eu não sei o valor que é a matriz. Eu só sei que ela tem 3 linhas e 2 colunas, então eu monto ela com os elementos, ó. Então, ó, 3 linhas e 2 colunas. Então, ó, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, segunda coluna. Montei como que vai ficar essa matriz. Após ter escrito os elementos dessa forma geral, que é isso daqui, utilizamos a regra dada e assim obteremos os elementos da forma numérica. Observe que a regra geral é... Então, qual é a regra geral que foi dada nessa atividade? Está falando assim, que o A e J, para eu formar o A e J, eu tenho que pegar o I, somar com o J. Então, o que eu faço? Basta substituir a letra I e J pelo número que ali aparece. Por exemplo, como encontrar o termo A11? Basta no lugar do I colocar 1 e no lugar do J também colocar 1, ó. Então, no A eu pego os números que estão aqui, ó. Aqui é o I, aqui é o J. Não tá mandando somar? I mais J? Então, vou fazer 1 mais 1. Não tá mandando somar? I mais J. 1 mais 2. Aqui, 2 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 1, 3 mais 2. Resolvi. Não resolvi? Vou substituir, ó. No lugar do A11, eu vou colocar 2. Que vem aqui, ó. Tá aqui embaixo montado, ó. 2. No lugar do A21, eu vou colocar 3. No lugar do A22, eu vou colocar 4. Que é aqui. No lugar do A31, eu vou colocar 4 também. No lugar do A32, eu vou colocar 5. Certo? E montei a minha matriz, ó. Só substituir, depois que eu apliquei a regrinha que está montando. Observe que, dependendo da regra de formação, nós podemos encontrar termos negativos, frações, números irracionais. Afinal, estamos trabalhando com números reais. Utilizamos a IJ para o termo geral de uma matriz A, mas podemos utilizar BIJ, CIJ. Então, por exemplo, se eu vou achar uma matriz B,
Os elementos que eu vou colocar aqui dentro é o B11, B21, tá? Se eu for montar uma matriz C, os elementos que vai aqui, C11, eu sempre represento com a letra minúscula aqui dentro, tudo bem? Aí, eu pedi atividade 3. Construa uma matriz com 2 linhas e 2 colunas, onde a regra geral é dada por I menos J. Então, no exercício passado, a gente somou. Nessa daqui, a gente vai subtrair. Então, eu vou pegar uma matriz, vou chamar ela de A. É 2 linhas e 2 colunas. Então, vou fazer uma linha, uma coluna, 2 linhas, uma coluna. Uma linha, 2 colunas, 2 linhas, 2 colunas. Ó, fiz a regra de formação. Agora, eu aplico aqui o que eu tô pedindo, ó, a regra geral. Pego esses valorinhos, os valores que estão aqui, vou subtrair. Aí, o resultado, eu vou formar outra matriz, a matriz aqui com os valores, certo? O que acontece? Dizemos que uma matriz é quadrada se o número de linhas é igual ao de coluna, que é nesse caso aqui, ó. Aqui é uma matriz 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Agora aqui, ó, os elementos A11, A22, A33 compõem uma diagonal principal numa matriz. Construa uma matriz 2 por 2, ou seja, com 2 linhas e 2 colunas. Agora a regra mudou aqui, ó. Qual que é a regra aqui? Ó, a regra A e J é igual 3I mais J. Então, por exemplo, vou pegar o A11. O que eu vou fazer? Vou pegar o I, que é 1, vou multiplicar por 3. E depois eu vou somar com o J, que vale 1 aqui também. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, na onde for A11, eu vou colocar 4. E assim eu vou fazendo até formar a matriz aqui, certo? São 4 elementos da matriz que eu vou formar. Na letra C, como que vai ser a minha matriz? Construa uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, dada por A e J. Agora, o que acontece? Não precisa fazer continha. O que acontece? Se o I for igual a J, eu vou colocar o valor de 1. Se o meu I for diferente de J, eu vou colocar o valor 0. Então, vocês vão montar uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, né? Então, vamos montar uma linha, uma coluna, 2 linhas, uma coluna, 3 linhas, uma coluna. Vou fazer só essa primeira parte aqui para vocês, certo? Então, olha só. São iguais o I com o J? Vamos lá, daí eu vou montar os dos elementos. Aqui eu vou substituir, certo? Eu vou olhar aqui. São iguais? O I com o J, ele é igual? É igual. Então, que valor eu vou pôr? 1. E aqui, o I com o J é igual? Não, ele é diferente. Então, que valor eu vou pôr? 0. E aqui, igual ou diferente? Diferente. Que valor eu ponho? 0, certo? Daí, vocês vão montar os outros elementos aqui da matriz para mim. Aí, fala assim, a matriz quadrada em que os elementos da sua diagonal principal são iguais, quando eu formo a diagonal principal aqui, e eles são iguais a 1, e os outros elementos são iguais a 0, é chamada de matriz identidade. Depois vocês vão ver como que vai formar aqui para vocês entenderem o que está falando aqui, tá? Daí aqui, resolver o último exercício, vocês vão resolver os 4 primeiros exercícios do caderno do aluno para mim, tá? Aí, na atividade 1 do caderno do aluno, lá na página 7, os 3 primeiros exercícios a professora já resolveu no vídeo na aula. Na aula do dia 15 lá. Ela já resolveu, dá para vocês assistirem, acompanharem e resolver junto com ela, tá? Aqui,
Daí depois, aqui vocês vão resolver só a letra D e a letra E, certo? Mesma coisa essa lei de formação aqui, aquela que eu acabei de explicar para vocês ali, do 1 ou do 0, vocês vão colocar, se o I for maior ou igual ao J, se ele for maior ou igual ao J, vocês vão pôr o valor de 2. Se o I for menor que o J, o valor do I for menor do que o valor do J, o valor na matriz vocês vão colocar menos 3, certo? Lembrando que aqui, ó, é a matriz que vocês vão formar. Qual o tipo de matriz que vocês vão formar aí para mim, certo? Então, olha só, aí eu tenho uma matriz, ó, seguindo a regrinha aí. Deixa eu só achar aqui para vocês. Só um minutinho. Seguindo a regrinha aqui, lembrando que o primeiro valor que eu tenho aqui representa a quantidade de linhas. O segundo valor que eu tenho aqui representa a quantidade de colunas. Então, quantas linhas tem que ter essa matriz? 2. E quantas colunas tem que ter? 3. Tá? A professora lá está explicando lá no centro de mídias direitinho. Então, mesma coisa aqui. Quantas linhas tem essa matriz? 1. Quantas colunas? 3. E aqui, 4 linhas, 3 colunas. Aí, depois que vocês montam com os elementos, vocês vão verificar. Se o I for maior ou igual ao J, substitui por 2. Se for menor que o J, substitui por menos 1. A atividade 2 é uma atividade do Enem, que foi colocada para vocês, que está falando sobre uma transferência bancária entre 5 bancos, que foi feito um TED, e daí está falando assim, esta é a matriz obtida para essa análise. Só que no caderno do aluno que eu baixei pela internet, não aparece a matriz. Eu não sei se no caderno de vocês aparecem. Deem uma verificadinha, se não aparecer, vocês podem copiar. É essa matriz aqui, que é a matriz das transferências bancárias que fala aqui, certo? Aí vocês copiam, tudo bem? Aí, com base nessas informações, qual o banco que transferiu a maior quantidade via TED? Qual é o banco? Eu quero saber. Vocês vão me responder lá vocês vão me responder para mim depois e vou enviar. Aí eu tenho umas dicas que eu coloquei aqui para vocês e uma tabela que eu enviei para ajudar vocês a facilitar a vocês resolverem essa questão, ó. Isso daqui é a matriz que foi dada para vocês. Aí, ó, aqui são os destinos da transferência que foi colocada dos 5 bancos e a origem das transferências. E aqui são as transferências feitas. Daí, qual o total de transferências? Vocês vão somar e vai verificar qual o banco que fez mais transferências. Daí, vocês já acham a resposta, tá bom? Eu fiz essa tabela para ajudar vocês. Na atividade 3, vocês vão achar para mim, utilizando essa regrinha, ó. A representação de uma matriz E é dada pela expressão E é igual EIJ, é uma matriz EIJ 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. Então, todas aqui tem 2 linhas e 2 colunas. A matriz são expressas algebricamente pela lei de formação. A matriz E é formada pela lei de formação. I ao quadrado menos 2J. Então, qual é a matriz que eu resolvo utilizando essa lei de formação e eu formo? Qual a matriz que eu formo? Qual dessas matrizes eu formo utilizando essa lei de formação? Vocês vão assinalar. E a atividade 4 também tem lá na videoaula do Centro de Mídias, que também está aí na aula, na nossa página para vocês, tá bom, pessoal?
Espero que vocês consigam resolver. Qualquer dúvida é só me chamar, tudo bem? Até a próxima, então.